Estamos de volta com o Correio Debate e a gente retoma aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante. No primeiro bloco, a gente falou dessa informação que surgiu ontem, que preocupa a gente, que é a desativação de um ponto do terminal que abastece o gás aqui na Paraíba, lá no Porto de Cabedelo. E claro, isso na prática tem um efeito que é muito grande na vida de cada um paraibano, né? Se desativar esse terminal de gás, de abastecimento, isso vai refletir diretamente no cotidiano. Vem tramar contra o estado da Paraíba e especificamente contra o município de Cabedelo, que precisa cada vez mais de ter sua receita alavancada. E entendam, se você tem um terminal em Cabedelo e você vai distribuir os produtos que são recebidos por esse terminal marítimo, a região, por exemplo, metropolitana de João Pessoa é toda beneficiada. Na hora que nós vamos ter que pagar frete de Suape para Paraíba, o custo é um outro custo, independente afora a perda do ICMS, a perda de impostos, a ocupação da mão de obra. Então eu sou um defensor do Porto de Cabedelo, acho que o Porto de Cabedelo tem grandes vocações, e nós podemos fazer com que ele se alavanque, a própria turismo, o navio de passageiros, como seria um local interessante para a Paraíba, para mostrarmos ao mundo a nossa cultura, a nossa arte, nossas praias, a Paraíba é muito bela. Então eu acho que esse projeto não sou eu só que estou defendendo, a Paraíba toda defende, é que nós ali possamos construir um terminal de passageiros eficiente e que nós possamos atrair os transatlânticos que fazem a costa do Brasil em determinada época do ano. E pode ser aproveitado também na cabotagem, né? Que é o tráfego de navios entre os portos da costa brasileira. A limitação de Cabedelo é a limitação de calado. E você dizer que, não, vamos romper os arrecifes que tem, mas há uma sedimentação constante, porque, por exemplo, o Rio Paraíba, que nasce lá em Monteiro, até Cabedelo, ele vem sendo assoreado é os detritos sedimentares vêm na água e você escava um porto, ele está com 11 metros, por exemplo. Um ano depois, que se paralisar a dragagem, ele vai estar de novo com 10, 9 metros, então limita. Mas a potencialidade do Porto Cabedelo é muito grande. E a gente continua, claro, aqui no Correio Debate, na TV Correio, acompanhando todo esse processo de vacinação da população brasileira como um todo. O ministro Marcelo Queiroga, ontem, por exemplo, que é o paraibano, cardiologista, trouxe a informação de que vai ser adiantada o recebimento de quase 9 milhões de doses de vacina. E o Ministério da Saúde tem tomado algumas estratégias, tem adotado algumas estratégias para a aplicação da primeira dose, antecipando a aplicação da primeira dose. Na sua avaliação, o senhor acha que é uma estratégia correta? Eu sou uma pessoa muito fácil de falar sobre o assunto, porque fui dos primeiros a ser vacinados. Não furei fila, foi pela idade. E, na verdade, tomei uma das vacinas, que eu não vou dizer o nome, para acabar com essa polêmica, mas eu tomaria qualquer que fosse a marca dessa vacina. Porque quando eu vou tomar outras vacinas, ou quando eu era pequeno e tomei a vacina de varíola, eu não estava... nem minha família estava preocupada em saber a origem dessa vacina. Então, considero todas válidas. Agora, essa decisão que eu acho que foi tomada hoje também aqui na Prefeitura de João Pessoa, de antecipar. Existiam doses que estavam reservadas para serem aplicadas na segunda dose. Essas vacinas poderiam ser alavancar a vacinação de primeira dose de uma faixa etária mais baixa, aguardando o suprimento de novas vacinas para dar a segunda recarga de vacinas que tem a obrigatoriedade de ter 2 vacinas. E veja como isso funciona, porque nós temos uma situação hoje de que praticamente todos os professores da Universidade Federal estão vacinados. O reitor da Universidade, Valdinei Gouveia, esteve aqui e confirmou isso para a gente. Mas falta a liberação para o retorno das aulas das universidades. Por quê? Porque os estudantes não estão vacinados, porque os estudantes estão numa faixa etária
é menor do que a dos professores. Os professores já foram atendidos, os funcionários já foram atendidos. Então, o adiantamento da primeira dose atinge esse público-alvo aí de estudantes. Vai haver uma queda de braço muito grande, porque por trás dessa história tem o desejo de ficar em casa. A diferença que faz entre uma empresa privada, o salário de uma empresa privada, é que você tem que produzir, vender, ter faturamento para pagar a sua folha. Enquanto o poder público, ele arrecada impostos de quem paga impostos e aí distribui essa arrecadação nas suas despesas, dentre elas o custo com o pagamento das folhas de pagamento. Então, você ir ou não ir ao trabalho não altera em nada o seu salário. Você está em casa, não ganha menos nem mais porque está em casa. Já na atividade privada, se você não estiver na luta, na frente do seu balcão de negócio, você vai não ter o faturamento, não vai ter a venda, automaticamente você vai vender menos, vai pagar menos impostos. Então isso é um ciclo vicioso. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse pânico da pandemia e voltarmos ao trabalho normal, quer seja nas universidades, quer seja no poder público. Por falar em poder público, eu gostaria de fazer uma referência com uma experiência que eu tive interessantíssima. Eu dei um telefonema para a CAGEPA para falar com o presidente da CAGEPA. Fui atendido pelo presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, e foi muito atencioso comigo e disse: mas eu estou de férias, devo voltar na próxima semana das minhas férias. E eu aguardei. Quando calculei mais ou menos que estava na época dele voltar de férias, que foi há 3 dias atrás, liguei para ele, atendeu a secretária, extremamente atenciosa, prestativa, e disse: olha, o expediente nosso é até 4h30. Se eu chegar aqui antes de 4h30, não há problema, que ele lhe atende. Ele disse: que beleza, eu vou de imediato. E fui. Cheguei lá um pouquinho antes de 4h30, fui muito bem recebido, expliquei, era um pleito realmente singelo, era um pleito de uma comunidade nos arredores de Campina Grande que tinha uma dificuldade de abastecimento d'água. Falei a ele, expliquei, mostrei, e ele disse: olha, eu vou me inteirar do assunto, verificar e tal. Não se passaram 12 horas entre 12 horas, entre 5 da tarde e 6 da manhã, que já estava uma equipe da CAGEPA na região, no local, verificando o que é que se passava. Ontem, passados 48 horas, menos de 48 horas do nosso alerta sobre esse problema, a equipe da CAGEPA já tinha preparado um projeto e o presidente já estava autorizando ser feito essa obra no sentido de beneficiar toda uma comunidade. Então eu fiquei assim, iniciativa dele, presidente, telefonar para mim, empresário, mas que não estava atuando empresarialmente em nada nisso, estava como cidadão, mas a atenção individual que ele me prestou, não é a mim. Você consegue perceber o clima de uma repartição, o clima de uma gestão com quem lhe cerca. Quando você é bem recebido, bem atendido, de pronto, por sua secretária, por seus assistentes, automaticamente aquilo espelha o pensamento do líder, do chefe, do presidente. E assim foi. Então eu queria parabenizar a Paraíba por ter em determinados órgãos públicos, como é o caso da Companhia Mista CAGEPA, ter um presidente com a eficiência, a competência e a seriedade do Marcos Vinícius. E essa agilidade no serviço público faz toda a diferença, né, para o contribuinte. Eu disse até na reunião com o Marcos, com o presidente da CAGEPA, eu disse: presidente, como cidadão, pagador de impostos, quando eu percebo que tem um gestor que é de difícil acesso, ou ele é incompetente, porque ele não quer se expor e não quer dialogar com você pela sua incompetência, ou então ele está criando uma dificuldade para buscar facilidade, que são o nascedouro da corrupção brasileira. Então eu parabenizo quando o gestor atende sem complicar, com simplicidade e com eficiência. Então eu acho que são exemplos como esse que a gente deva ressaltar no serviço público.
Doutor Alberto, queria voltar só um pouquinho aqui dos temas em relação ainda àquela história do Porto de Cabedelo, da desativação do ponto de gás. Nós conversamos, nossa produção entrou em contato com o secretário da Fazenda aqui da Paraíba, Marialvo Laureano, e é também um secretário muito prestativo no que se diz respeito às informações para a imprensa, o seu trabalho, e ele nos disse que o Estado vai fazer de tudo para manter esse terminal aqui na Paraíba, que ainda não estaria oficialmente confirmado essa desativação. Será que a gente consegue rever? Eu sou um permanente otimista. Eu acho que ele deva fazer esse trabalho. Não vai ser fácil, porque já houveram tentativas outras e foram desfeitas. Agora, quando uma empresa privada, que no caso é uma empresa privada, ela apresenta um resultado que é deficitário atuar num determinado ponto e é superavitário trabalhar esta mesma atividade em outro ponto, é difícil você, na empresa privada, você reverter. Mas eu estarei acostado, o Sistema Correio, abraçando essa causa no sentido de fazer com que a Paraíba não perca nada. Nós, nessa época de pandemia, que já perdemos demais, nós não podemos perder nada. Nós temos que alavancar empresas. Eu acho que o governo deve chegar na porta de uma empresa, bater e dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Em que posso ajudar? O que é que eu posso fazer por essa empresa que está viva, tendo passado a pandemia? Porque pessoas morreram ao longo dessa pandemia. Grandes amigos eu perdi, amigas eu perdi. E empresas também. Empresas adoecem da mesma forma que um ser humano adoece. A empresa é danificada na sua atividade básica e com isso ela entra em insolvência. Então eu acho que os governos municipal, estadual, federal, deveriam fazer um grande programa de bater na porta das empresas e saber o que é que nós podemos fazer para poder vocês continuarem vivos, continuarem gerando atividade econômica e, em função disso, pagando os impostos. Verdade. Doutor Roberto Cavalcante, boa tarde, obrigado mais uma vez pela participação. Quinta-feira a gente está de volta aqui, né? Estaremos aqui, a não ser que seja barrado. De jeito nenhum. Vamos lá. Pois bem, a gente que vem acompanhando aqui o estado de saúde do prefeito de Cajazeiras e ex-deputado federal José Aldemir Meirelles tem uma boa notícia. Ele recebeu alta hospitalar ontem à tarde do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 17 de junho para tratamento da Covid-19. José Aldemir segue mais 4 dias em São Paulo para avaliação médica antes de poder retornar à Paraíba. Já está no ar a nossa enquete da semana, o Correio Debate está perguntando a você se você, na hora de receber a vacina, vai perguntar qual marca, qual laboratório que está sendo aplicado em seu braço. A enquete da semana está no perfil do Twitter da TV Correio, que é o @TV_Correio. Pode responder e interagir com a gente. Amanhã a gente vai trazer o resultado. Vamos fazer a última pausa no debate de hoje. Na volta, você vai ver que a PB Tour lançou uma nova trilha de ecoturismo em plena João Pessoa, incentivando ainda mais o uso da bike. A gente tem uma entrevista com a presidente da Empresa Paraibana de Turismo, Ruth Avelino.